A grande notícia do dia de hoje é que a deputada federal pelo PL de São Paulo, Carla Zambelli, teve o seu mandato cassado pelo TRE de São Paulo e, inclusive, vai ficar inelegível por 8 anos. Apesar da decisão ainda caber recurso, a gente sabe que, pelo histórico da parlamentar, ela terá a confirmação da sua cassação no TSE e será retirada da vida pública. O motivo? Cometimento de crime de abuso de poder, porque disseminou informação sabidamente falsa sobre as urnas eletrônicas e o processo eleitoral em 2022. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta, porque muita gente duvida e outras duvidavam que esse momento chegaria e está chegando. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, há um tempo atrás eu disse para vocês que a deputada federal pelo PL de São Paulo, Carla Zambelli, seria sim tornada inelegível e teria o seu mandato cassado. O motivo? Disseminação de informação falsa envolvendo a urna eletrônica. Isso em específico em um caso. Tem vários outros imbróglios envolvendo a Carla Zambelli. Tem um que ela foi na rua perseguir o jornalista Luan com a arma na mão. Tem um caso que ela contratou supostamente ali o Walter Delgatti Neto, né, o hacker de Araraquara, para poder colocar no sistema de justiça um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes e expedir também um mandado de soltura para uma figura ligada a uma facção criminosa muito perigosa no Brasil para que ela fosse solta, e acaba de ser confirmada aqui pelo TRE de São Paulo, por maioria, a votação de 5-2, que a deputada federal pelo PL de São Paulo, Carla Zambelli, foi cassada. Eu vou trazer para vocês detalhes aqui, porque uma magistrada pediu vista, mas mesmo com o pedido de vista da magistrada, já se tem o voto da maioria ali, e a deputada vai ter o seu mandato cassado. Carlito, a decisão tem impacto imediato, ela já é cassada agora, ela já perde o mandato agora? Não, ela ainda tem direito a recurso, porque apesar de a Carla Zambelli dizer que não vive em uma democracia, o devido processo legal, que inclusive é um dos elementos presentes em uma democracia, permite que a deputada federal Carla Zambelli, por enquanto deputada ainda, seja julgada, tenha os seus recursos, na verdade, julgados para que nós saibamos se vai ser mantida ou se será suspensa a cassação do seu mandato. Se você perguntar para mim, a minha resposta vai ser simples. O TSE tem pego situações como essa da Zambelli e tem colocado ali o indivíduo ou a indivídua que comete o crime na história daqueles indivíduos que atacaram a democracia e que foram cassados. Tem um caso aqui, ó, do deputado cassado no Paraná por fake news, que é o deputado Fernando Francischini, se não me falha a memória. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Deputado, deixa eu mostrar para vocês aqui, Fernando Francischini, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Quem é o deputado Fernando Francischini, deputado estadual do Paraná, cassado por divulgar fake news sobre urnas eletrônicas? E aí tem esse outro material aqui do Ministério Público Federal que traz o seguinte: STF restabelece cassação do mandato do deputado do Paraná que disseminou fake news sobre processo eleitoral. Isso aqui é importante porque quando as informações sobre a denúncia contra a Carla Zambelli chegou, eu falei para vocês que a condenação lá do Fernando Francischini, acho que ainda em 2021, se não me falha a memória, depois teve aqui de novo em 2022 informações, mas se não me falha a memória, a primeira foi em 2021, eu falei que esta decisão era extremamente importante. Por que era importante? Porque isso servia agora de referência, né, de caso concreto de indivíduo que cometeu a conduta entendida como ilícita e que teve a condenação proferida para ser aplicada com os outros casos. O que a gente chama dentro do direito, né, de forma bem simples e direta, de jurisprudência. Foi isso que foi gerado com a condenação do deputado Fernando Francischini. E aí a Carla Zambelli, para quem não lembra, né, disseminou informação sabidamente falsa sobre as urnas eletrônicas, espalhou ali informação dizendo que as urnas não eram confiáveis, que o processo eleitoral brasileiro não era confiável. Inclusive, recentemente foi passear nos Estados Unidos da América, né, dançar o tchê, tchererê, tchê, tchê, com o seu dinheiro e com o meu dinheiro. E o que aconteceu? Segundo a decisão, inclusive um trecho da decisão do relator que está presente no caso da Carla Zambelli, ele traz o seguinte trecho aqui, ó. Não é demasiado se reconhecer
que as condutas da representada alcançaram repercussão e gravidade aptas a influenciar na vontade livre e consciente do eleitor e em prejuízo da isonomia da disputa eleitoral. Portanto, realidades justificadoras da cassação do diploma de deputada federal e da declaração de inelegibilidade, de 8 anos nesse caso, tá? Sanção a ela impostas por prática de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. O relator também ressaltou aqui que a deputada não fez mera transposição de notícia, né? Porque a alegação é que não, eu recebi informação, eu só a repassei, eu não fiz isso com a intenção de acabar explorando notícia falsa, eu não sabia que essa notícia é falsa, ó, não colou para o relator. E aí ele segue falando aqui, inclusive, ao publicar desinformação eleitoral em suas redes sociais, Zambelli agiu com abuso de liberdade de expressão e ato de evidente de má fé. Traduzindo, ela teve a intenção, o dolo, a vontade de desinformar com a publicação desse material. A inelegibilidade dela passa a contar a partir do ano do fato, né, que foi 2022, então a Zambelli, com a confirmação, escreva o que eu estou te dizendo, o TSE vai confirmar essa decisão. Vai confirmar essa decisão. Com a manutenção desse caso, né, da condenação da Carla Zambelli, ela ficará inelegível contando de 2022 até 2030, meus amigos. E aí a gente vai ver o que a Carla Zambelli vai fazer daqui pra frente. E aí ela foi para as redes sociais, claro, né, choramingar, que é o que ela faz bastante bem, né? E aí publicou a seguinte nota: hoje o TRE de São Paulo entendeu por anular os votos de 946.244 cidadãos. Não, Zambelli. Ele entendeu que quem comete crime, seja ele deputado, seja ele Carlito, seja ele João, Maria, qualquer um do povo, tem de ser punido. Você também não lembra não que em 2017 uma organização criminosa infiltrada no Congresso Nacional decidiu culpar por um crime que não aconteceu, né, um crime de responsabilidade, uma presidenta que recebeu 50 milhões de votos, né, pouco mais de 50 milhões de votos? Eu não vi você comentar: hoje eu estava na rua fiscalizando o banheiro e pedindo para se tirar do poder uma presidenta que não cometeu crime. Diferente de você, Zambelli, como reconhece aqui, inclusive, o relator do caso, né, o desembargador, só para a gente trazer o nome correto dele aqui, o desembargador José Antônio Encinas Manfré, só para a gente entender aqui, ele confirma que você cometeu crime. E detalhe, de forma intencional, dolosa, evidente, de má fé. E aí quando eu falei que isso aconteceria, porque eu usei na época o caso aqui do Fernando Francischini. Eu falei, gente, a condenação do Fernando Francischini é importante porque isso vai gerar jurisprudência para que outros parlamentares que façam a mesma coisa que ele percam o mandato. Olha o que está acontecendo com a Zambelli. E aqui eu preciso também parabenizar a deputada Sâmia Bonfim, né, que faz parte da federação do partido que eu sou filiado, né, ela faz parte do pessoal, eu sou filiado ao Rede. Parabéns a Sâmia Bonfim por entrar com essa denúncia. A Carla Zambelli vai ter sim o seu mandato cassado. A manutenção vai ser confirmada, na minha análise aqui, tranquilamente pelo TSE. E isso aqui é o começo do fim para Zambelli. Por quê? Nesse momento aqui, o que a gente está trazendo é um exemplo de cassação de mandato e inelegibilidade. Ainda tem os embrólios jurídicos que a Zambelli tem. Escreva o que eu estou dizendo aí. Os embrólios jurídicos que a Zambelli tem com a justiça criminal, que pode levar ela para a cadeia ali de 8 a 12 anos, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, dependendo da condenação que ela venha a ter. Então a gente precisa ficar atento a essas situações aqui, porque a gente tem de parar de ficar repercutindo algumas notícias aí que não são relevantes e repercutir aquilo que é relevante, tá? E aqui, antes de acabar o meu vídeo, eu queria fazer aqui uma observação, né? Porque ontem, quando eu falei, eu soltei um vídeo aqui falando sobre o Alan dos Santos, eu chamei ele de canalha, porque é o que eu acho que ele é. E talvez para pessoas que são, ou que se acham refinadas demais, a palavra canalha é uma palavra chula para algumas pessoas para se referir a alguém que seja abjeto, por exemplo. Que seja uma figura que não tem ali o valor de desprender a nossa atenção. Que seja uma figura execrável, como alguns costumam chamar também. E aí ontem eu tive de ler um comentário de um senhor comentando que eu pareço que estou buscando likes, chamando essas figuras de canalhas, porque agora o meu canal, em alguns vídeos, parece que eu estou querendo copiar programas policialescos. Meu senhor, deixa eu só chamar a atenção aqui de forma bem educada, como eu sempre faço aqui para o senhor e para todo mundo, tá? Se eu estivesse fazendo o que eu faço aqui por causa de like meramente,
Era só repetir o que vocês gostam, que dá like, e eu ia ter canal aqui de 1 milhão de visualizações todo dia, um canal com mais de 1 milhão de views, e mais de 1 milhão de seguidores também. Eu não faço o que eu faço pra viralizar e ter like. Ao contrário, muitas coisas que eu faço e falo aqui atraem dislike. Só que o que talvez alguns seguidores não conseguiram compreender, em específico dessa esquerda intelectualizada acadêmica, é que eu sou um comunicador popular e que casualmente eu também fico indignado. Eu fico indignado quando figuras como a Carla Zambelli, por exemplo, processam amigos meus como o Leonardo Grandini e ele tem de pagar ela indenização. Eu fico indignado quando o Abílio Brunini, que dissemina um monte de desinformação nas redes sociais, foi eleito prefeito de Cuiabá, me processa por repercutir uma matéria divulgada na Band do estado dele e eu sou condenado a pagar 8 mil reais para ele. O senhor quer que eu cite Marx, que eu cite Engels, que eu cite quem aqui de forma educada e não jocosa, para que não baixe o calão do palavreado do material que eu produzo aqui nesse canal. Aqui eu procuro ter cuidado com cada palavra que eu cito, eu evito utilizar palavras de baixo calão, palavras ofensivas, xingamento. Por isso que tem muita gente muito respeitada que segue meu canal e que me usa como referência. Por isso que eu presto várias consultorias a figuras que vocês nem imaginam, por isso que eu participo de grupos de reunião com pessoas importantes que vocês também nem imaginam, porque eu tenho uma coisa chamada credibilidade, e que eu decidi não abrir mão em troca de likes ou views. Basta ver o meu canal aí, ó, a média de visualização dos meus vídeos é entre 30 e 40 mil visualizações quando o canal vai bem. Um canal que tem 600 mil seguidores quase. E tudo isso porque eu não apelo para mentir em título de vídeo, eu não apelo para mentir em capa de vídeo, porque eu sei que o público que entra aqui entra para ouvir a minha opinião, entra para ouvir a minha análise, na verdade, né, fazendo uma errata. E que dos mais de 5.300 vídeos que eu tenho aqui no canal, casualmente você vai me ver aqui revoltado em um vídeo, você vai me ver colocando para fora, palavras que em via de regra eu não utilizo, nem no meu cotidiano, nem aqui no canal. Agora, se você é desse tipo de pessoa que se incomoda quando alguém do povo se irrita, talvez aquele discurso do Mano Brown sirva muito bem para você, o de lá de 2018. Você tem de voltar para a base. Ou você vai querer discutir com a pessoa do povo e falando para ela, não utilize palavras de baixo calão, vocabulários chulos. Eu só converso com você se você utilizar a linguagem coloquial formal. Não aceito silogismos, não aceito maneirismos, não aceito vícios e nem regionalismos. É assim que você vai debater politizando alguém do povo, meu jovem? Ou meu senhor, no caso desse senhor que mandou a mensagem para mim em alguns dos meus vídeos. O que a esquerda precisa é de um pouco de simancol, parar de se achar o farol do mundo e entender que a extrema-direita está abraçando pessoas porque a gente fica brigando que a pronúncia da palavra A tem de ser com a sílaba tônica fortalecida, a pronúncia da palavra B tem uma inflexão porque é originária de uma palavra de origem latina, a origem da... Ninguém quer saber disso na comunicação popular, meu amigo. O povo quer saber o quê? É resolver os problemas. Ontem, no meu clube de membros, inclusive se você não é membro do canal, se torne membro, eu divulguei um vídeo da vez que eu fui selecionado para estudar em Harvard. Tem gente que nem sabe disso. Olha que interessante, um tabaréu do Nordeste, que mal sabe falar as coisas às vezes segundo algumas pessoas, foi aceito para passar por uma das últimas etapas ali antes de ir para os Estados Unidos da América, que era entrevista em inglês em São Paulo, e eu não fui porque eu não tinha dinheiro para pagar a passagem. Era mais ou menos aquele mesmo programa que a Tabata Amaral fez. Então, se você é de esquerda, e tá vendo esse vídeo aqui, para de ficar enchendo os pacová do povo, porque fala algumas palavras com alguns vícios, porque às vezes acaba colocando para fora algumas palavras de forma mais jocosas, como algumas pessoas falam. Ontem eu trouxe aqui, né, a palavra canalha, aí o cara falou que não gosto. Ao falar a palavra canalha, você não acrescenta nada ao debate público. Então você quer que eu utilize qual palavra para me referir, por exemplo, ao Alan dos Santos? Para me referir ao Lacombe, eu devo chamar ele de infame, vil, abjeto, velhaco, que são sinônimos da palavra ali, ou que são significados alternativos, né, da palavra canalha, só para parecer que eu tenho um vocabulário mais lindo, mais limpo, mais aceito pela academia. Não contem para mim, para essa patotinha que quer excluir o povo e que quer virar fiscal de linguagem culta, fiscal de linguagem coloquial. Eu tô aqui para ser um comunicador popular, para falar com o indivíduo que não tem nem o ensino fundamental completo e falar com o indivíduo que é pós-doutor.
Porque, como eu disse, esse Tabaréu que vocês estão vendo aqui, por exemplo, que é formado, pós-graduado, autor de 4 livros, inclusive um deles, o best-seller, justamente falando de política sem politiquês e tentando utilizar a língua do povo, foi aceito para uma das últimas etapas ali, né? Eu fui selecionado e ia participar da etapa de entrevistas em São Paulo para estudar na Universidade de Harvard. Um Tabaréu, que às vezes não sabe falar a palavra Tagliaferro, que tem de falar Talhaferro, que às vezes não sabe falar a palavra quest, pronunciar quaest, ou que às vezes só não quer, né? Porque eu sei pronunciar essas palavras, né? Evidentemente. Às vezes eu quero só pronunciar de outra maneira. Então, parabéns aí à Justiça de São Paulo, em específico o TRE. Fiquem tranquilos que ela será sim cassada, a manutenção da cassação dela vai ser ali mantida pelo TSE, e não seja essa pessoa da esquerda chata, porque enquanto a gente tá aqui, como eu disse pra vocês, brigando que a palavra correta é com Y e não com I, o Lucas Pavanato tá lá protocolando na Câmara de Vereadores de São Paulo um projeto em defesa dos motoboys. Isso, o Lucas Pavanato, o forjado na guerra, que foi eleito vereador mais votado de São Paulo, tá lá agora andando no meio dos motoboys, porque ele está agora representando os motoboys, porque ele entrou com um pedido na Câmara de Vereadores de São Paulo para regulamentar a utilização de mototáxi na cidade de São Paulo, para tentar derrubar o que o governo atual, né, do prefeito Ricardo Nunes, está fazendo. Tem gente da esquerda que já lutou por isso? Tem. Mas quem foi que conseguiu destaque? Um mozinho ali, né? Eu não sei qual que é a palavra que vocês podem utilizar, né? Eu ia chamar ele de outra coisa, né? Eu ia chamar um Zé Mané, né? Mas enfim, um monozinho ali, né? Um Zé Manézinho ali chamado Lucas Pavanato, que pegou o celular, gravou e virou referência. Na esquerda não, tudo tem de ser uma palestra, meu patrão. A vida às vezes é, mais rápido. Será que vocês não entenderam ainda que a frase do final do vídeo, que eu cito Patativa do Assaré, é para abrir as mentes e fechar às vezes algumas bocas, que só abrem para falar coisas que são sempre para um universo da futilidade intelectualizada de forma exagerada, enquanto as pessoas que não tiveram o mesmo nível, talvez, de intelectualização que eu, acabam sendo desprezadas? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e deixa like. Desculpa de novo aqui falar sobre isso, mas é porque tá chato. E a gente tá no momento de luta de contra-narrativas, né? De narrativas, na verdade, produzindo a contra-narrativa. Se a gente continuar, não, mas a palavra tinha o Y, você falou com I. Não, a pronúncia... Eu não quero saber a pronúncia, gente. Não quero, eu falo da maneira que eu acho que é correto. Tá bom? Grande abraço, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. E como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo.